Boa noite a todos e a todas. Sou Marcos Vinícius, atualmente coordenador do PENAP, e vou mediar aí esse webinário junto com o professor Rafael Schlickmann. Aproveito para agradecer toda a equipe do PENAP, em especial ao professor Rafael Moré e à professora Ellen, que tem dado um apoio incansável a essas nossas atividades complementares. Quero agradecer também a presença de alunos, dos professores, coordenadores, chefes de departamentos, diretores e os interessados, né? Gostaria de agradecer também ao professor Rafael em se disponibilizar para que a gente pudesse manter ativa essas nossas atividades complementares. E gostaria também de aproveitar a oportunidade de falar um pouquinho do professor Schlickmann. Ele é uma pessoa, embora muito conhecida, mas mesmo assim é bom deixar registrado. E o professor Schlickmann é doutor e mestre em administração aqui pela UFSC, da nossa casa. Ele é graduado, a formação dele de graduação é pela ISAG. Ele é pesquisador do Instituto de Pesquisa e Estudos em Administração Universitária, conhecido como INPEAL, e também pesquisador do Núcleo de Pesquisa, Organizações, Racionalidade e Desenvolvimento, ORD. E, como não bastasse, professor do CAD, professor do Programa de Pós-Graduação do PPGAL e coordenador do curso de Administração. Haja serviço, professor. Então, eu gostaria de passar a palavra para o professor Rafael Schlickmann, cujo o tema, o título, né, vai ser o papel da universidade pública no contexto da pandemia. Então, professor, fique à vontade, se eu tenho tempo aí de aproximadamente 1 hora, e depois a gente vai trocar umas participantes. Tudo certo? Me ouve bem, professor Marcos? Sim, perfeitamente. Então espero que todos estejam ouvindo também. Inicialmente, eu queria agradecer o convite a toda a equipe do PENAP, e aí, cumprimentando o professor Marcos Vinícius e a professora Ellen, eu estendo meu cumprimento a toda a equipe do PENAP. Agradecer também a todos os professores, estudantes, técnicos administrativos e a comunidade em geral. Eu quero destacar a presença online, vamos dizer assim, dos meus pais, que também estão assistindo. Eu acho que é a primeira vez que eles me assistem em palestra, tirando as da banca. Então, é isso. Então, eu vou conversar um pouco então, com vocês, tendo em vista que o nome vamos dizer assim, do evento aqui, né, Diálogos PENAP. Eu espero que a gente consiga fazer esse diálogo, mais do que eu simplesmente fazer uma apresentação aqui para vocês. Antes de passar para a apresentação propriamente dita da palestra, eu gostaria de falar um pouco sobre o que me fez trabalhar esse tema aqui nesse evento do PENAP. Observando o que a gente tem vivido, né, em função desse momento atípico, excepcional, de muita incerteza e complexidade, eu achei importante destacar, sublinhar o papel da universidade pública nesse momento. Porque, em alguns momentos, a gente vê que a universidade é questionada sobre a sua atuação, e às vezes criticada. Seja a crítica construtiva, o que é saudável, seja aquela crítica destrutiva e destrutiva porque ela carece de embasamento e de argumento nos fatos. Então, dentro desse panorama, desse contexto, é que eu
resolvi trabalhar um pouco essa discussão. Vale destacar que a minha área de atuação na pós-graduação é a universidade, é a gestão universitária, é um tema que atrai, que eu trabalhei no mestrado, aprofundei no doutorado e tenho trabalhado até hoje no programa de pós-graduação do qual eu faço parte. Então, só para esclarecer o porquê desse tema, tá? Eu vou fazer o seguinte, só para combinar, assim, né? Eu vou fazer uma apresentação muito breve sobre, já vou falar sobre o que, né, especificamente, e na sequência eu vou abrir para as perguntas, que eu acho que vai ser um momento mais enriquecedor. Eu noto pelo perfil do público que talvez boa parte do que eu vá falar aqui seja muito no sentido de retomar aquilo que muita gente já sabe. Embora, né, num primeiro momento, o evento ele tenha como público-alvo principal os estudantes do curso de administração pública da UFSC, ele é aberto a outros membros da comunidade. E eu creio importante destacar o que é a universidade, o que ela faz e como que ela atua nesse contexto que a gente está vivendo, ou como ela pode atuar, tá bem? Então vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho. Do que a gente vai falar aqui nesse momento? Primeiro a gente vai falar, ou vai retomar, o que é a universidade. Quando a gente fala universidade, a gente está falando do que exatamente? Qual o seu papel? E aí sim a gente entra no papel da universidade no contexto da pandemia. Então vamos discutir um pouquinho isso aí. Vamos começar. Se a gente for pegar uma definição mais formal do que seja universidade, que é a definição que consta na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, estabelecida em 96, a gente vai chegar no seguinte: elas são instituições pluridisciplinares, ou seja, várias áreas de conhecimento são contempladas. Essas instituições pluridisciplinares, elas vão formar os quadros profissionais de nível superior que vão atuar no país. Também vão formar os quadros de profissionais de pesquisa, vão realizar extensão, bem como domínio e cultivo do saber humano. Então, esses seriam os principais papéis, ou a principal função social da universidade. E a universidade, enquanto organização, ela só é assim denominada quando ela atende a alguns critérios que também são estabelecidos nessa lei. Primeiro, ela deve produzir ou realizar a produção intelectual institucionalizada mediante o estudo dos temas e problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural, quanto regional e nacional. Então, a gente percebe nesse primeiro critério uma interação muito forte com a sociedade, de modo que exige-se que a universidade ela seja voltada para atender os problemas e as demandas da sociedade da qual ela faz parte. Um segundo critério é que 1/3 do corpo docente, pelo menos, tenha titulação acadêmica de mestrado ou doutorado. Isso significa dizer que aqueles que fazem parte da universidade são pessoas que foram formadas provavelmente por universidades, porque é nas universidades em que predominam os cursos de pós-graduação, especialmente de mestrado e doutorado. E, por fim, um outro critério é que 1/3 do corpo docente seja de regime de tempo integral. E o que significa isso? Significa que existem profissionais dedicados a fazer ensino, pesquisa e extensão. Então, esses 3 critérios é que vão caracterizar o que é uma universidade. E por que eu estou trazendo essa definição aqui?
Porque não é só a universidade que faz ensino superior, não é só a universidade que faz pesquisa e extensão. Existem outras organizações, de ensino ou não, que fazem essas atividades. Então, é importante, por exemplo, uma faculdade, ela faz ensino e ela pode fazer pesquisa e extensão, só que ela não tem essa obrigatoriedade. Já a universidade, para ser denominada como tal, ela precisa fazer obrigatoriamente, bem como ter essa característica em termos da formação de seus profissionais. Então, por esse motivo, é que eu achei importante trazer essa definição, para a gente deixar bem claro do que a gente está discutindo aqui, do que a gente está tratando aqui. Então, a gente está, vamos dizer assim, delimitando o objeto de discussão desse. Bom, dentro dessa definição de universidade, salta aos olhos, ou fica muito evidente, as três principais funções de toda universidade no Brasil. E aí, como a gente tem tanto universidades de cunho privado quanto de cunho público, obviamente que o foco da nossa discussão aqui são as universidades públicas. A universidade pública no Brasil, ela desenvolve ensino, ela desenvolve pesquisa e ela desenvolve extensão. Na própria Constituição Federal de 88, isso está definido, né? A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Ou seja, essas três funções da universidade, elas devem caminhar juntos e interagir para que a universidade cumpra com seu papel ou com a sua função social. Bom, antes de passar propriamente uma discussão desses papéis, só para trazer um panorama do que a gente tem hoje, tá? Esses dados são do último Censo da Educação Superior, de 2018, e hoje no Brasil a gente tem, dentro do universo de 199 universidades que nós temos, 107 são públicas e 92 privadas. Das públicas, 63 são federais, a maioria, 40 estaduais e 4 municipais. E aqui, eu queria destacar bem que não é nossa intenção aqui, muito pelo contrário, fazer uma dicotomização entre universidade pública e universidade privada. O meu objetivo aqui não é ficar na defesa de uma em detrimento da outra. Não é esse meu papel, porque eu considero fundamentais os papéis de ambas as organizações universitárias, independente do setor de atuação delas. Eu acho que todas têm a sua contribuição. E o meu papel, pelo menos a minha ideia aqui, não é fazer esse tipo de discussão. A universidade a pública é mais ou menos do que a privada. Não é esse o meu objetivo. Porém, voltando aqui àquela minha discussão inicial do porquê que eu queria tratar desse tema, é a universidade pública que tem sofrido esses questionamentos e essas críticas. Por isso eu achei importante, e por fazer parte da universidade pública, por ter me formado na universidade pública, eu achei interessante, além de ser a minha área de pesquisa, eu achei importantíssimo eu discutir a contribuição da universidade pública. Então, não é em detrimento dele, mas esse é a delimitação do meu debate aqui hoje. Tá? Bom, dito isso, falar um pouquinho sobre a primeira função da universidade, né, que é o ensino. Não é a primeira no sentido de mais importante, uma vem depois da outra, tá? Do que a gente vai tratar aqui. O ensino, talvez eu acho até melhor, deveria ter começado pela pesquisa. Vou começar pela pesquisa, porque eu acho que vai fazer mais sentido na minha fala. Tá? Então vamos lá para a pesquisa primeiro. A pesquisa. O que é pesquisa? Né? A pesquisa parece, meu Deus, o que será pesquisa? Principalmente para pessoas que não fazem pesquisa. As pessoas mais ou menos têm uma ideia, né, do que seja pesquisa.
mas pesquisa de uma forma bem simples, né? E quando a gente tenta simplificar algo que é complexo, é obviamente que a gente deixa muita coisa de fora. Mas tentando simplificar o que seja pesquisa, a gente poderia dizer que pesquisa é produção de conhecimento. Pesquisa é produzir conhecimento novo. E a universidade faz pesquisa. E essa pesquisa na universidade, ela é feita quase que num processo de simbiose com o ensino de pós-graduação. Essa é a característica no Brasil da pesquisa. Ela está muito ligada ao ensino de pós-graduação, especificamente o ensino de pós-graduação stricto sensu, que é o mestrado e o doutorado. Então, quando a gente fala de pesquisa, a gente está falando de conhecimento novo. Então, a universidade é responsável, e aí eu trouxe um dado da Academia Brasileira de Ciências, que é uma entidade que existe desde o início do século passado, que diz que a universidade pública é responsável por mais de 95% da produção científica no Brasil. Esse dado é de 2017 e ele vem oriundo de uma pesquisa que foi encomendada pela CAPES, que é o órgão responsável pela avaliação e pela regulação dos programas de pós-graduação no Brasil. Essa pesquisa, né, indica que 95% de tudo que é produzido de conhecimento novo no país vem da universidade. E quando a gente fala, a gente destaca isso, significa dizer que tudo aquilo, aqueles que estão pensando em resolver os problemas da sociedade, em resolver as demandas sociais e todos os desafios que a gente tem, seja em termos locais, regionais ou nacionais, passam pela universidade, pelos programas de pós-graduação, que estão pensando em como resolver esses problemas. Bom, para vocês terem uma ideia, nessa mesma pesquisa, talvez vocês não consigam ver bem, mas se vocês apertarem ali na apresentação para a tela cheia, ali no canto direito, talvez amplie para vocês essa apresentação, não sei se é eu que tenho que fazer isso, se vocês conseguem fazer. Vocês, Ellen, eu preciso abrir ou eles conseguem abrir? Cada usuário pode fazer a opção. Então, caso vocês queiram enxergar melhor, ali existe uma lista, uma relação das 20 universidades que mais produzem ou que mais publicam pesquisas no Brasil. A gente vê, inclusive, que a nossa universidade está ali naquele meio, a Universidade Federal de Santa Catarina. E ali está falando sobre o impacto de citação das publicações de cada instituição, artigo top 10, top 1, enfim. Né? Então, a gente percebe, ou melhor, dizendo em outras palavras, o que a gente quer dizer com isso? Tá, e aí? A universidade faz pesquisa, produz conhecimento novo, tá, e o que isso significa? Isso significa que ela é fundamental para o desenvolvimento do país, em todos os sentidos. Se a gente quiser falar de desenvolvimento econômico, a universidade passa pela pesquisa. Se a gente quiser falar de desenvolvimento sustentável do ponto de vista mais amplo, social, ambiental, político, etc., a gente vai passar pela produção de conhecimento novo. Porque para a gente se desenvolver em todos os sentidos, é preciso a gente desenvolver antes a ciência e o conhecimento. É isso que faz com que os países, hoje dito desenvolvidos, se destaquem. É por meio do aperfeiçoamento da ciência, da tecnologia, da inovação e da produção de conhecimento novo que esses países estão no topo. Por isso, a pesquisa, a ciência é importante e, consequentemente, a universidade pública. Bom, e aí por que eu quis trabalhar, antecipar, né, como eu falei, a pesquisa como função da universidade? Porque a universidade, ela, ao mesmo tempo que produz, ela também repassa esse conhecimento.
E ela repassa esse conhecimento exercendo uma outra função, que é o ensino. Então, esse conhecimento que é produzido, ele é, vamos dizer assim, ensinado talvez seria um termo meio pobre. Eu aprendi com o professor Pedro Mello, que foi meu orientador de mestrado e doutorado, que só falar ensino superior é um pouco pobre para o que a universidade faz. A universidade, ela faz educação superior. Ela é mais abrangente. Ela não forma só para o mercado de trabalho, como foi dito lá no conceito. Ela forma cidadão para atuar na sociedade, para pensar, para refletir sobre os dilemas que a gente tem que enfrentar em relação às demandas que são colocadas pela sociedade. Então, esse conhecimento novo que é produzido, ele é repassado por meio do ensino. E aí é papel específico do ensino, da universidade, o ensino superior, por meio dos cursos de graduação, de pós-graduação, tanto em nível lato quanto especialização, como especialização, MBAs, quanto no sentido estrito, que é o mestrado e o doutorado. É importante destacar que no Brasil, a universidade pública, ela muitas vezes também atua em outros níveis de ensino. Por exemplo, se a gente for pegar universidades como a própria Universidade Federal de Santa Catarina, ela atua também no ensino infantil, na educação básica, seja no ensino fundamental quanto no médio. Então, ela amplia, né? E daí, talvez por isso, o Pedro prefira, né? Citando o Pedro mais uma vez, o termo educação, porque ela educa o cidadão que vai atuar na sociedade, desde o ensino infantil até o ensino superior de pós-graduação. Então, ela também repassa à sociedade, por meio da formação de profissionais, o conhecimento. Então, esse é um outro papel da universidade. E, por fim, aí eu vou pular aqui que eu já falei, a gente tem o terceiro, ou a terceira função essencial da universidade, que é a extensão. E aí eu trouxe alguns aspectos que são trabalhados na Política Nacional de Extensão Universitária, que foi desenvolvida pelo Fórum dos Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas, que mencionam que a extensão ela tem um papel primordial no desenvolvimento, na elaboração, na implementação e na avaliação de políticas públicas. Mas antes de passar para essa atuação da extensão junto à política pública, o que eu poderia definir como sendo extensão, né? Para aquele que já ouviu falar, mas não tem muita ideia do que seja. Também vou falar de uma forma mais simplificada, né? E aí correndo o risco de deixar muita coisa de fora. Mas a gente, fazendo uma relação com as outras funções, já que a gente falou de indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão, enquanto a pesquisa gera conhecimento novo, o ensino repassa esse conhecimento novo adiante, a extensão, ela aplica esse conhecimento para fora das fronteiras da universidade. Ela articula esse conhecimento com a comunidade que vive no entorno da universidade. De que forma? Por meio de prestação de serviços, por meio de atendimento de demandas prioritárias para a comunidade do qual ela faz parte. Então, a gente tem, por exemplo, só para citar um exemplo do que a universidade faz, a Federal de Santa Catarina, para que fique mais claro o que eu quis dizer, o que a universidade fez, por exemplo, em relação à maricultura aqui na região de Florianópolis e da Grande Florianópolis. Quando, em parceria com outras organizações públicas, como, por exemplo, a EPAGRE, a Prefeitura Municipal de Florianópolis,
capacitaram pescadores para trabalhar com a maricultura, né, o cultivo de ostras, mexilhões. Só para citar um exemplo. Então, é levar o conhecimento que é desenvolvido de como fazer esse cultivo de ostras para a comunidade e impactar localmente, fazendo com que essas pessoas tivessem de onde adquirir renda. Então, isso é levar o conhecimento. E levar o conhecimento por meio de quem? Dos alunos e dos professores que estão envolvidos em projetos que trabalham o tema. Então, lá nessa Política Nacional de Extensão Universitária, para ver a importância e abrangência da extensão e, consequentemente, da atuação da universidade pública, a gente tem que, espera-se que a extensão que seja realizada, ela tenha como prioridade as seguintes áreas de atuação: preservação e sustentabilidade do meio ambiente, ampliação da oferta e melhoria da qualidade da educação básica, melhoria da saúde, melhoria do atendimento à criança, adolescente e ao idoso, melhoria do Programa Nacional de Educação nas áreas da reforma agrária, promoção e desenvolvimento cultural, ampliação e fortalecimento das ações de democratização da ciência, bem como formação da mão de obra, entre outras questões. Não vou ficar aqui lendo. Mas só para explicitar o quão abrangente é a atuação da universidade pública por meio das suas ações extensionistas. Bom, dito isso, fazendo essa breve introdução ao nosso diálogo, né, tendo visto que eu espero que a gente fale do diálogo, a gente poderia, então, passar para a atuação ou papel da universidade no contexto da pandemia. E aí, essa parte talvez seja mais simples. Sabe por quê? Porque tudo isso que eu citei como sendo papel da universidade pública é algo que faz parte do cotidiano, do dia a dia da universidade. É fazer ensino, fazer pesquisa e fazer extensão. A universidade não faz ensino, pesquisa e extensão na pandemia. Ela faz isso porque está na sua vocação, está no seu sangue, vamos dizer assim. E na pandemia, em função de um contexto específico, a universidade não para. A universidade tem essas 3 funções. Uma delas, especialmente uma delas, é a que mais, vamos dizer assim, foi atingida em cheio num primeiro momento, que foi o ensino. Ou seja, o repasse do conhecimento que é gerado para os estudantes de graduação e de pós-graduação, e no caso de algumas universidades públicas, da educação infantil básica também. O que acontece, no entanto? O que leva a massa de estudantes para a universidade é justamente o ensino, né? O que faz os quase 40 mil alunos, para citar a UFSC, né? E a gente poderia falar dos milhões à universidade no Brasil, o que leva eles à universidade, num primeiro momento, de imediato, é o ensino. Só que a gente não pode mais ter o ensino presencial. A gente não pode ter o ensino presencial porque todos sabem que é impossível, né, dado o contexto de pandemia. E aí o que aconteceu? A universidade se viu obrigada a repensar em como fazer o ensino não presencial, que é diferente da educação à distância. Lembrando, o PENAP, né, que está organizando esse evento, é um curso de administração pública à distância. O curso de administração pública à distância, como outros cursos que são ofertados no Brasil todo, inclusive na própria Universidade Federal de Santa Catarina, eles já são preparados para oferta de cursos à distância. E por isso, eles não pararam. Eles continuaram. As turmas estão se formando, agora o semestre está acabando normal para eles. Por quê? Porque a educação à distância, ela requer um sistema de tutoria, um preparo dos estudantes e dos professores e todo um recurso de apoio pedagógico e administrativo para dar conta do ensino à distância.
De modo que o ensino que as universidades, muitas universidades já fizeram, e universidades como a UFSC, a maior parte das federais e públicas, estão se adequando para fazer, eles vão ser não presenciais, mas não baseados no modelo da educação à distância que já é pensado. Por quê? Porque essa educação, esse ensino não presencial, ou remoto, enfim, como queiram, ele vai ser oferecido aos alunos dos cursos presenciais sem apoio de tutoria, sem um apoio administrativo que tem já de ponto de partida os estudantes dos cursos à distância. Bem como ele não conta com a anuência, quando o aluno faz lá o vestibular, o aluno da educação à distância, ele já sabe que vai fazer educação à distância. Enquanto que o nosso aluno do presencial, ele fez o vestibular para um ensino presencial. Então, ele sequer está preparado para isso. Então, o que acontece? Dependendo da universidade, e isso foi a realidade da maior parte das universidades públicas no Brasil, o que se teve foi uma preocupação em tentar adequar da melhor maneira possível o ensino a essa nova realidade. E é o que se está fazendo. Por exemplo, a própria Universidade Federal definiu um plano que deve ser aprovado agora recentemente. Mas, em suma, o que eu quero dizer é que, desses 3 papéis que a universidade exerce na sociedade, um foi atingido em cheio. De modo que os outros 2, a pesquisa e a extensão, elas continuaram. Claro que foram atingidas também, né? Porque, por exemplo, existem pesquisas que demandam laboratórios, né? E o acesso a laboratórios ficou muito restrito. E aí as pesquisas, elas são atingidas, são afetadas, né? Não dá para estar presencialmente. Então, o ritmo da pesquisa diminuiu, mas o trabalho continua. O ensino, o ritmo diminuiu, mas o trabalho também continua, porque os professores estão se preparando para dar aula de forma remota. Gente que nunca deu aula remota está se preparando, está preparando material, está refazendo seu plano de ensino, está gravando videoaula, aprendendo a mexer nas tecnologias. A universidade está indo atrás de atender os estudantes que não têm acesso. Então, mesmo o ensino, ainda que de uma forma, no primeiro momento, administrativa, porque está tentando criar uma robustez no sentido de atendimento do aluno. E a extensão, por sua vez, também não parou. E na pesquisa e na extensão, especificamente, projetos e ações novas foram criadas especificamente para atender o contexto da pandemia. E aí eu trouxe aqui, eu fiz uma pesquisa rápida de alguns exemplos do que a universidade pública, no Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul, estão fazendo por aí. Só para vocês terem uma ideia da abrangência e da importância da universidade pública nesse contexto de pandemia. E o que a universidade pública está fazendo nesse contexto de pandemia nada mais é do que colocar em prática a sua função. Isso é a função dela. Então, por exemplo, a gente tem aí projeto da Universidade Federal da Bahia instalando pias para higienização das mãos no subúrbio ferroviário. UNB, tratamento com plasma de curados do Covid-19 começa a segunda rede pública. Universidade Federal do Amazonas, no Norte, realizando estudo com mastruz, uma planta contra a Covid-19. Mais, UFSC, protótipo de respirador com custo de R$2.000 é aprovado em testes no Hospital Sírio-Libanês. O DESC, para não falar só das públicas federais, o DESC Oeste vai fabricar 5.500 protetores faciais contra o novo coronavírus.
USP, desenvolvendo vacina por spray nasal contra a Covid-19. Universidade Federal do Acre produzirá álcool em gel e sabonete líquido para distribuir a trabalhadores. Federal da Paraíba, equipamento em 3D desenvolvido para tratamento de pacientes com Covid. Federal do Rio, produzir teste de diagnóstico da Covid em grande escala. Minas, pesquisadores criam um sistema que neutraliza o coronavírus no ar. Federal do Paraná, teste para Covid-19 com resultado em 15 minutos e custo de R$10. Outra da UFSC, pesquisadores criam ferramentas para ajudar profissionais que cuidam de casos de coronavírus. Em rede, as universidades também estão trabalhando. Elas pretendem, por meio de uma rede de 13 universidades, por meio de seus laboratórios, dobrar o número de testes de Covid-19 no Brasil. Isso sem falar nas inúmeras reuniões, eventos como esse que a gente está fazendo. E essas reuniões não são balela, não são bate-papo jogado fora, são reuniões para se preparar para o ensino, por exemplo, o ensino remoto, que a maior parte dos professores e estudantes não estão acostumados e não estavam preparados para ter. As reuniões de colegiado, de núcleo docente estruturante, de colegiados, de administrativos, conselho universitário, todos por meio de videoconferências. A universidade está viva e não parou. E aí, para finalizar minha fala, para poder a gente dialogar de fato, eu trago aqui a importância da universidade e do seu papel pós-pandemia. Então, a universidade era importante antes da pandemia, ela é importante durante, ela também vai ser importante depois, pelos motivos que foram ressaltados no início da minha fala, quando eu falei sobre ensino, pesquisa e extensão. Eu trouxe algumas figuras só para ilustrar o que nos espera. Na verdade, a gente já está visualizando isso. Por exemplo, em termos de meio ambiente, né, num primeiro momento que a gente tem observado em função da redução das atividades, que, por exemplo, a poluição tem diminuído, né, porque há menos carros circulando, menos indústrias funcionando, etc., tem reduzido a poluição. Só que, assim, e o lixo hospitalar que está sendo criado, por exemplo? O que vai ser feito com isso? A gente está preparado para essa quantidade de lixo hospitalar? E assim, ó, parece, um lixo hospitalar, tá? Para vocês terem uma ideia, eu estava lendo um artigo dizendo que lá na província da China, lá onde surgiu, né, o primeiro foco da pandemia, quadriplicou o volume de lixo hospitalar na região. Isso vai se refletindo no mundo inteiro. A gente está preparado para lidar com esse lixo todo? Outro ponto. Em outras crises econômicas, que são reflexo e consequência dessa situação que a gente vai viver, a gente já está vendo, a gente sabe que a poluição que diminuiu em função da redução das atividades econômicas, ela logo voltou a subir. A gente vai continuar permitindo que a poluição aumente e atinja, por exemplo, as condições climáticas? Outro exemplo, do ponto de vista da saúde, ainda, só que agora da saúde psicológica, existe estudos de médicos psiquiatras do quão haverá um surto de doenças mentais na população em função do impacto da pandemia. Nós sabemos que nossa vida cotidiana foi afetada abruptamente. Será que nós estamos preparados para lidar? Nós temos profissionais? Como que a gente vai lidar com essa gente toda? Será que nós mesmos, né, não nos vemos nessa situação? O desemprego, né, que é consequência da redução da renda da população, né, que já está na nossa porta, né? Por exemplo, a gente pega aí os Estados Unidos, com 30 e poucos % de desemprego.
aumento da desigualdade, que na verdade só está sendo explicitada com a pandemia, né? Então, assim, aqueles que mais sofriam antes da pandemia estão sofrendo ainda mais durante a pandemia. E a gente tem, então, uma série de desafios que vão se mostrar importantes de fazerem parte da agenda dos países e, consequentemente, das universidades. Na medida que o conhecimento novo, para lidar com esse novo momento que a gente vai viver, ele é gerado na universidade. E, no caso do Brasil, na universidade pública. Então, daí a importância e o papel central da universidade. E é isso. Esse é o meu recado. Eu acho que eu já até falei demais. E depois eu abro para perguntas. O meu bate-papo, como eu falei, não seria muito grande. Eu queria muito era conversar agora a partir das perguntas que vocês tiverem, se tiverem, e se eu puder responder, claro, né? Porque eu não sei tudo. Fiquem à vontade aí para perguntar. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, professor Rafael Schlickmann. Obrigado pela explanação. Muito procedente nesse momento agora. E eu gostaria tem várias perguntas aí que nós faremos. São provocativas, tem que tomar bastante aguinha também, para que a gente possa trocar essas ideias e o diálogo aí ficar quente. Então, uma das perguntas que eu gostaria de fazer é o seguinte: começando naquela sua sequência pedagógica ali, sem entrar ainda na pandemia, a universidade exerce os papéis de pesquisa, extensão e ensino. E um braço muito importante, e que não é mencionado, e que não é incluído, e que faz uma diferença está fazendo uma diferença muito grande, que é a administração. Então, a pergunta é o seguinte: por que não colocamos ainda, dentro da sua ótica, esse papel tão importante da atualidade, que faz uma diferença fundamental? Observamos o que está acontecendo no momento atual. Ok. Obrigado pela pergunta, professor. Na verdade, quando eu estudei pela primeira vez mais a fundo a universidade, lá fazendo as disciplinas do professor Pedro Melo, ele já trazia isso, né? Ele já batia nessa tecla, né? Que um quarto pilar da universidade seria a gestão. Refletindo um pouco e avançando um pouco mais meus estudos, em realidade eu penso que a administração ela é transversal a isso, né? Tanto que a gente faz a gestão do ensino, a gente precisa fazer a gestão do ensino, a gestão da pesquisa e a gestão da extensão, né? A gente precisa colocar em prática as funções administrativas para que as funções da universidade elas atinjam êxito, né? Elas se concretizem de fato. Então, assim, sem dúvida nenhuma, e por isso que eu estudo gestão universitária, por isso que eu me animo pelo tema, porque eu trabalho na universidade, no momento, atualmente, eu estou gestor, né, de um curso, então eu sei o quão é importante a administração como sendo um elemento transversal ao desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão. Eu não sei se eu te respondi, tá? Seu microfone, professor Marcos Vinícius. Ok, falta hábito. Queria agradecer a presença em massa dos professores, alunos aí que eu conheço, não conheço todos, mas vamos começar pelo professor Claes, que faz uma pergunta e faz um comentário
sobre a iniciativa privada, a participação da iniciativa privada. O que ele diz é o seguinte: lamentavelmente e muito reduzida por parte da iniciativa privada, investimento em pesquisas no Brasil. Então, aquilo que a gente sempre criticou, sempre falou, que a iniciativa privada exige da gente, mas o seu investimento é bastante precário. Uhum. O que acontece, né, com relação a isso? Eu até tive a oportunidade de conversar com o Pedro. Hoje à tarde a gente estava conversando sobre outros assuntos e esse tema veio, né, até em função da nossa conversa agora. Eu acho que hoje existe ainda uma resistência muito grande por parte da universidade, de um lado, em relação a uma maior interação com a iniciativa privada, e de outro, uma desconfiança por parte da iniciativa privada da universidade pública. Existe uma desconfiança mútua, né, no sentido, a iniciativa privada na universidade pública vira a privatização da universidade. De outro lado, a iniciativa privada, ela tem desconfiança porque a universidade pública, muitas vezes, ela é tratada, né, de uma forma como se tudo que se fizesse na administração pública fosse ineficiente, fosse pior, fosse rudimentar e mais burocrático. De fato, a gente tem problemas, a gente tem gargalos. Só que, se a gente tem que boa parte da pesquisa, ou seja, da produção de conhecimento novo, parte da universidade pública, se é a universidade pública que é responsável por isso, faz sentido que universidade pública e organizações privadas que fazem parte de um mesmo contexto. A gente não está... Às vezes é louco como as pessoas ignoram o fato de que o que constitui as organizações privadas e o que constitui as organizações públicas, o que constitui uma organização qualquer, é gente. E gente não é privada e não é pública, é gente. São pessoas que estão unidas em torno de um objetivo. As organizações privadas, com fins lucrativos, elas vão ter, por fim, o lucro, beleza, ótimo. Mas elas têm funções dentro da sociedade, né? E elas são reguladas, elas não podem fazer o que querem simplesmente. Então, assim, o que a gente deveria ter hoje é uma maior, vamos dizer assim, uma maior parceria entre a universidade pública e as organizações privadas. E quando eu falo privadas, eu não estou falando das privadas só com fins lucrativos, mas das sem fins lucrativos. Que, mais uma vez, aqui, né, tanto as públicas, as organizações públicas, quanto as privadas sem fins lucrativos, elas muitas vezes sofrem, né, de ataques simplesmente por não terem, por fim, o lucro. Então, assim, existe aí uma dicotomização que não deveria existir para o bem do país. Eu acho que tanto a iniciativa privada quanto a iniciativa pública querem o desenvolvimento do país. Então, não faz sentido que elas sejam antagônicas, mas parceiras. É claro que muita gente vai, de um lado, me chamar de romântico, e de outro lado vai me chamar de interesseiro, mas é o que eu penso. Tem microfone, professor. Aí, bendito microfone. Agradecer a presença do professor Bernardo. Muito obrigado, professor Bernardo, pela sua participação. Ele aproveita e faz uma pergunta bastante provocativa, que diz o seguinte: professor Rafael, qual a sua visão acerca da postura do governo Bolsonaro perante as universidades públicas? Beleza. Bom, o que eu vejo, a minha visão em relação ao governo, em relação às universidades públicas, é o que é dito, né? E o que é dito é fato, é dito, né? Mas, assim, o que mais me preocupa, na verdade, não é nem o governo em si, mas o efeito
que provoca em muitas pessoas ao negarem a ciência, ao negarem o conhecimento que é produzido por meio de métodos científicos. Há simplesmente vamos dizer assim, uma banalização da ciência, de uma forma que eu nunca tinha visto enquanto eu existo. Se, por um lado, o investimento em ciência no Brasil ele vem caindo há muito tempo, e não é desse governo, é lá de 2014, de repente, o investimento em ciência vem caindo. Eu inclusive, estive vendo uma pesquisa recente, hoje à tarde, sobre isso, até para falar aqui. De outro, eu nunca vi um governo que ignora a importância da ciência para a tomada de decisão, para a tomada de decisões estratégicas para o rumo do país. Né? E aí eu acho que o caso mais claro é o próprio contexto da pandemia, em que existe muita polêmica envolvida, muita discussão, mas muito amadorismo em termos de dispensar simplesmente a ciência e partir para opiniões. E o lugar da universidade é o lugar da ciência, é onde se produz ciência. E como a ciência ela tem sido banalizada, acaba que a universidade pública acaba entrando em choque. Né? Então, a minha visão é baseada nos fatos, é o que se tem dito contra a universidade. Né? É como se, às vezes, a universidade é colocada como culpada de uma série de coisas que, na verdade, são fatos. Né? E uma coisa que é importante destacar, eu não acho que a universidade pública seja perfeita, que tudo funcione, que a universidade seja efetiva no sentido, todas as universidades são efetivas em fazer ensino, pesquisa e extensão. A universidade tem problemas, eu poderia citar um primeiro problema bem da administração, que é a estrutura. A estrutura da universidade ela precisa ser revista urgentemente. A estrutura é arcaica, ela é burocrática, ela emperra muito as coisas de irem para frente. Só que é a universidade pública que produz conhecimento. E sem produção de conhecimento novo, tecnologia, inovação, não há país que vá se tornar desenvolvido. Não há país que vá para frente. Não há país que sobreviva no longo prazo. Por exemplo, a gente teve, há alguns anos atrás, entre, sei lá, as 4 maiores economias, né? Acho que foi lá durante o governo Lula. Só que, assim, isso passa. Sabe por quê? Porque não se valoriza a ciência, o ensino no Brasil como deveria. Então, o que a gente acaba vendo são ciclos em que, ora, o Brasil se destaca, daqui a pouco ele afunda, porque a gente não tem uma visão de longo prazo. É tudo imediatista. Aliás, esse é um grande problema que a gente tem hoje. O imediatismo. A pandemia. A universidade tem que correr para dar conta. Eu pergunto, qual que é o parâmetro, né, para dizer qual é o tempo? O parâmetro é que a outra universidade, cada universidade é cada universidade, cada organização é cada organização, cada país é cada país. Então, a gente pode se basear em exemplos, mas levando em consideração as peculiaridades de cada um. Não sei se expliquei bem o Bernardo. Obrigado pela pergunta. O teu microfone, professor Marcos. Obrigado, professor. Num contexto da sociedade, a sociedade também não entende nem a pandemia, nós não entendemos nem a pandemia, e nem essa estrutura que o senhor mesmo falou sobre a universidade. Então, o João Vinícius dos Santos, ele segue nesse raciocínio e pergunta como é que o senhor vê os ataques por parte da imprensa e outros órgãos, como Floripa Sustentável, a UFSC, nesse contexto da pandemia. Quer que eu repita? Não precisa? Não, eu ouvi, entendi.
Assim, ó, o que eu acho, tá? O que eu vejo acontecer no país, muitas vezes, é aquela crítica embasada em opinião, ou naquilo que é mais fácil, naquilo que eu ouvi dizer num grupo de WhatsApp qualquer, ou baseado naquilo que eu quero acreditar que seja, né? Naquilo que é mais vendável, às vezes. Por exemplo, eu me recordo, para falar de imprensa, e até ficou bem, a gente inclusive fez uma resposta, né, à Universidade Federal, quando foi dito que os professores estavam recebendo sem trabalhar, né, que a gente não estava fazendo nada. Isso é um desconhecimento. Eu não acho que houve má fé. Sinceramente, eu não acho que houve má fé. Simplesmente é um desconhecimento. Só que, assim, a gente não pode utilizar uma fala tão forte desconhecendo as coisas. É isso que me preocupa. E não é só em relação à universidade, é em relação a tudo. É claro que a gente está falando aqui de universidade, mas é em relação a tudo. A gente precisa ter um cuidado, porque a gente está falando de pessoas, a gente está falando de pessoas que se formaram, que estudam e que trabalham. São professores, técnicos, estudantes que recebem bolsas e continuam muitas vezes seu trabalho, os estudantes, por exemplo. E no caso dos professores e técnicos, estão tentando trabalhar da forma que dá nas suas casas. E se a gente for perguntar para muitos colegas, muitos deles gostariam muito de estar lá na universidade, porque trabalhar em casa não é fácil. Pode parecer fácil, mas todo mundo que está... E isso não é só para a universidade. Cada um que está aí, que não trabalha na universidade, sabe que home office não é simples para todo mundo. Por exemplo, eu moro num apartamento pequeno. Não é fácil gravar uma aula aqui com meu filho tendo aula do meu lado. Então, assim, o que me preocupa são os ataques. Primeiro, são ataques, muitas vezes, sem a intenção de construir algo, sem base, né? Por exemplo, esse apanhado de exemplos que eu dei do que as universidades públicas federais e estaduais estão fazendo, Brasil afora, não se fazem, não botam. São pessoas trabalhando. Outra coisa, se a gente for pegar, fazendo uma analogia, né, para talvez ficar mais fácil, quando um jornalista aparece na televisão, na sua bancada, lá falando, 6 horas da manhã, ele não chega lá para trabalhar 15 para as 6 e brota a notícia na cabeça dele e ele sai falando. Ele trabalhou antes para editar aquele jornal, para saber qual matéria que ia, o que ele teria que falar. Ele estudou antes. Não é só quando ele aparece na telinha que ele trabalhou. A mesma coisa vale para os professores. Todo o ensino remoto que está sendo preparado, ele não vai brotar, de repente, a partir de tal dia. Ele está sendo preparado. Então, assim, as coisas que são feitas sem conhecimento prévio são um problema. E isso está virando moda no Brasil. Não só para falar da universidade pública, mas em outro. E para não deixar de falar do Floripa Sustentável, que foi a pergunta, eu até conheço a polêmica, eu sei que existe uma coisa que a Floripa entrou em contato com a UFSC, e a UFSC fez pouco caso, pelo menos era isso que eu li no artigo, mas eu não sei dizer o que eu acho, porque eu não sei as entranhas disso. Então, assim, eu não sei o que foi discutido, qual o diálogo que foi... Então, eu não posso opinar sobre algo que eu não sei, senão estaria sendo contraditório em relação à minha própria fala. E eu não quero ser responsável nem de um lado, nem de outro. É isso aí, professor. A gente percebe que a comunicação entre universidade e sociedade está bastante acentuada nisso, e por isso que a Luísa Biava cumprimenta o senhor, agradece, diz que é muito bom lhe escutar, e a gente também agradece a participação da Luísa Biava, excepcional aluna, agora mestranda, doutoranda, não sei bem o nível que ela está, mas ela gostaria que comentasse um pouco sobre a dificuldade que a universidade tem de se comunicar e de se aproximar mais da
geral, e mais que isso, a dificuldade de comunicação e divulgação científica dentro da própria comunidade universitária. E, como consequência, vivemos num momento de desvalorização da universidade, de ataques da sociedade e do próprio governo. Primeiro, agradecer a Luísa. A Luísa foi minha aluna na graduação e na pós, também ela fez uma disciplina comigo lá no PPGAL. Então, obrigado, Luísa, pela pergunta. Essa é uma autocrítica que eu faço, por exemplo, né, à universidade. Né? Dois pontos relativos à comunicação. O primeiro é o fato de a universidade não ter por costume, talvez até por falta de recursos, ou pelos recursos serem escassos, de fazer divulgação das suas atividades na mídia em geral, né? A não ser por meio das suas próprias redes sociais, que as pessoas só terão acesso se acessarem as redes sociais da universidade, o que não é muito comum, a não ser que elas busquem alguma coisa da universidade. Então, do ponto de vista externo, eu creio que é isso. Eu até dei o exemplo da UDESC, de quando eu fiz um concurso lá, e eu estava na frente da UDESC de Birama, e as pessoas não sabiam me dizer, onde era a UDESC de Birama, a gente estando na frente da UDESC de Birama. Né? Justamente porque é uma dificuldade de ter recursos disponíveis para fazer divulgação da universidade, como uma universidade privada tem. Então, as pessoas sabiam onde ficava a universidade privada, mas não sabiam onde ficava a universidade pública, e às vezes nem sabiam que tinha universidade pública lá. Com relação à pergunta da professora Anne, ela perguntou eu acho que ela me perguntou sobre qual o papel dos professores, né? Posso repetir? Está me escutando? Ok. O que consideras essencial para nós docentes fazermos a fim de melhorar a visão que a sociedade possui na universidade pública? Então, o que eu falei, pelo jeito só falei sozinho, né, porque ninguém ouviu, é que, em primeiro lugar, eu acho que o que a gente deve fazer é o nosso trabalho, bem feito. A gente é professor, e lá entre as nossas atribuições estava que a gente deveria realizar atividades de ensino, pesquisa e extensão, quando a gente foi contratado no concurso público. Então a gente tem que dar conta e bem de fazer esse trabalho, né? De fazer bem o ensino, de fazer bem a pesquisa, de fazer bem a extensão. A maior parte de nós tem dedicação exclusiva, então a gente tem que se dedicar à universidade. Eu penso que a gente fazendo bem o nosso trabalho, a universidade automaticamente estará cumprindo bem com o seu papel e com a sua função. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto, e aí uma coisa mais artesanal, tá? E eu até, no início da minha fala, quando eu iniciei lá, quem me ouviu, eu até brinquei, né? Eu não sou muito de ser conselheiro, né? Mas eu nem gosto muito dessas coisas, não gosto muito de livro de autoajuda. Mas eu diria que a gente tem que divulgar o que a gente faz.